Estamos recebendo o Amir Hockenbach, nosso consultor, professor, o grande economista e um dos mais elogiados comentaristas aqui da televisão. Boa noite, Amir. Boa noite, Militão. Amir, hoje estive no banco e na agência bancária me disseram que aumentou o número de cheques sem fundos na cidade, devolução de cheques. O nosso assunto de hoje é juros abusivos, liberdade para especular. Militão, eu até fiz esse levantamento essa semana, atendendo um pedido seu que você me fez. É verdade. Para que trouxesse ao programa essa questão das dívidas, dos juros praticados internamente no país. Eu confesso a você que eu fiquei bastante assustado com os números. O primeiro número a ser colocado aqui fala dos brasileiros endividados. Eu encontrei numa pesquisa feita pela Federação Nacional do Comércio de que 65% da população brasileira está endividada. Isso significa um contingente de 143 milhões de pessoas. Meu Deus, é gente pra caramba. Desse contingente, 143 milhões, 19,7 deles, ou seja, 28 milhões de pessoas, estão com dívidas atrasadas. E isso é um problema extremamente sério. Seríssimo. O principal tipo de dívida desses 28 milhões que estão com dívida atrasada, e do total dos 143 milhões com dívida, 67% das famílias devem para cartão de crédito. Juros lá em cima. 17,5% devem para carnê, que é aquelas compras nas lojas. E 13,5% refere-se a financiamento de veículos. Bom, é importante você vincular esse número de endividados com as taxas de juros praticadas no mercado. Veículos, financiamento de veículos, tem uma taxa anual de juros de 25%. O crédito consignado, que é aquele em que tem a garantia do pagamento já descontado no olerite, né? De aposentados, funcionários públicos, tem um custo financeiro anual de 27%. O crédito pessoal vai a 108% ao ano. O cheque especial, 214%. E o cartão de crédito, 342%. Nas alturas. Nas alturas. Cartão vermelho para o cartão de crédito, para o cartão especial. É uma coisa descabida. O professor Joel fala isso aqui. Fuja do cartão de crédito. Não faz sentido nenhum isso aí. Agora eu fiz uma projeção, depois das taxas, do que seria, por exemplo, se você tiver uma dívida inicial de R$5.000 e não conseguir pagar nada durante 5 anos. O que acontece com essa dívida? R$5.000 de dívida durante 5 anos sem pagamento. O que acontece? O veículo, se for num financiamento de veículos, essa dívida de 5.000 vai a R$15.137. Nossa. O crédito consignado vai a 16.389, segundo aquelas taxas que nós mostramos agora no slide anterior. O crédito pessoal, 5.000 vai a 195.137. 5.000 devido em cheque especial, depois de 5 anos, vai a R$1.531.091. Presta atenção, senhor em casa. 5 mil reais. Depois de quantos? Após Depois de 5 5 anos. anos. Depois de 5 anos. Vai a R$1.531.091. E 91 reais. É uma sangria. R$1.531.091. É um chupa-cabra, um chupa-sangue. Essa projeção na taxa de juros cobrada pela taxa média dos cartões de crédito, 5.000 depois de 5 anos vai a R$8.454.028. Isso é um crime. É um crime. Bota crime de lesa pátria. É um crime de lesa pátria. E quem permite isso, Mir? Bom, o governo. O Banco Central. Nós temos que chamar a atenção para que há um dispositivo da Constituição que determina a cobrança de juros ao limite de 12% ao ano. Isso está na Constituição. Sim, senhor. É um dispositivo constitucional. Como dizia meu professor Olho Feijó, de Direito Constitucional, Constituição foi uma leizinha e que não pegou, só pega para os interesses dos que estão no poder. Aí eles cumprem a Constituição. Mas quando não interessa, cumpre nada. Agora vamos comparar isso com a poupança. Vamos. Se você deixar 5.000 na poupança,
durante 5 anos. A taxa dela é de 7% ao ano. No final de 5 anos, você tem 8 a mil bagatela de R$ 7.013, Militão, na poupança. na poupança. Eu quero ver a diferença no... No cartão de crédito, É. 8.454.000. O que é isso? É, Que país é esse? Que povo manso é esse? é. Até quando? Até quando muita gente fica desempregada, que é o que está acontecendo. É. Até quando os empresários coçarem a cabeça para pagar as contas, mais impostos e não sei o quê. E só se fala agora em ajuste fiscal. Povo, coitado do povo. E não aguenta mais, Militão, não aguenta. O caminho não é esse, o caminho é outro. Nós já quantas vezes dissemos isso aqui na televisão. Não é esse o caminho. O caminho é de um processo de securitização dos recebíveis, com emissão de moeda para a formatação de uma poupança pública compulsória e do restabelecimento do vigor financeiro do setor público. Esse é o caminho. Estão fazendo exatamente o contrário. Estão fazendo o que interessa só para banco, será? Só para bancos. Só para banco. Ao propósito de falar em bancos, eu trouxe aqui também o lucro, um demonstrativo dos lucros dos 10 maiores bancos no Brasil. Lucro líquido em 2014. Vamos lá. Vamos lá. Votorantim teve um lucro líquido de 502 milhões de reais. Banrisul teve um lucro líquido de 691 milhões. O Banrisul é gaúcho lá. É o Banco Gaúcho, O Votorantim é de São Paulo. de São Paulo. O Banco do Nordeste. Banco do Nordeste teve um lucro líquido de 747 bilhões. O Banco Safra teve um lucro de 1 bilhão 547 milhões. O BTG Pactual teve um lucro de 1 bilhão 586 milhões. O HSBC, 2 bilhões 161. A Caixa Econômica teve um lucro líquido de 7 bilhões 101. O Banco do Brasil teve um lucro líquido de 11 bilhões 246. O Bradesco teve um lucro líquido de 15 bilhões e 89. E o Itaú Unibanco teve um lucro líquido de 20 bilhões 242. Nossa Todos os bancos somados apresentaram um lucro líquido de 60,9 bilhões. Assim o povo não aguenta, né, Não Almir? aguenta, não tem. O povo não aguenta. Assim está todo. Por isso que farmácia está assim de gente. É nego com AVC, morrendo de derrame, é pai brigando com mãe, irmão com irmão, justiça do trabalho lotada de ações trabalhistas. Quer dizer, o povo não aguenta isso. Não aguenta meu Deus. isso. Meu Deus, somos um país gigantesco, tamanho de um continente, não é? Exatamente. Governado por uma mulher que não conseguiu montar um ministério à altura do que o país precisa. É o aparelhamento O político. aparelhamento, né? claro, ela tem 100 mil apadrinhados, tem o custo do Brasil de 400 bilhões, Bilhões. de reais, que você falou aqui, Exatamente. não é? E 39 ministérios. Agora, os lucros dos bancos, pelo amor de Deus, você entra no banco, você respira, já paga. E eles têm, depois disso tudo aí, a menor tributação relativamente ao imposto de renda. O banco. O banco, o setor financeiro. Tem a menor A menor tributação. Tem uma razão para isso? É proteção? É o país a serviço da especulação. Da especulação, aquilo que você falou. É isso aí, É o isso país aí. está a serviço disso, né? É isso aí. Muito bem, estamos conversando. Vamos para o intervalo? Estamos conversando com o professor Amir Huckenbach. Voltamos já já no programa Militão e Militão. Obrigado pela audiência desde já. Estamos de volta, estamos conversando com o professor Almir Huckenbach sobre juros abusivos, liberdade para especular, que os bancos têm. Nadam de braçada. Nossa Senhora. Meu Deus do céu, Almir. Almir, aí falam assim para o povo, vamos apertar os cintos. Mas onde? Aqui, não. Cinto de quem? O povo, né? A parte mais fraca do corpo humano é o bolso. É. Né? Se você apertar ali, significa dizer que você diminui a possibilidade de você fazer caminhar um país, fazer crescer através do consumo. Você desestimula o emprego. Você diminui a produção de manufaturados. Você diminui os investimentos, especialmente públicos e privados. Você não tem possibilidade de vitaminar esse país que precisa ser vitaminado, né? Aí se diz
aonde apertar os cintos, né? Devemos apertar o cinto do lado do consumidor, do brasileiro? Ou devemos, então, apertar o cinto daqueles que estão especulando e, portanto, têm aquela vida fácil de que todos os benefícios do sistema econômico brasileiro caminham no sentido de atender o sorriso largo dos especuladores da dívida pública? Eu acho que essa é a questão. O cinto sempre é apertado do lado do mais fraco. Mais fraco, sempre. E eu acho que chegou a hora, como mostra o último slide, de apertar o cinto desse processo de financeirização universal. O sistema de financeirização e de especulação está globalizado. A exemplo do que já afetou outras economias na Europa e quantos países quebraram, né? Grécia, Espanha, Portugal. Itália, Portugal. Já temos provas de que esse sistema econômico leva os países à falência. O Brasil está na mesma rota de colisão. Sem dúvida. Vai falir. Ou nós consertamos e mudamos a política econômica, especialmente a política monetária, que está em curso e ditada as regras pelo Banco Central. Se der então liberdade a ele, aí Deus o livre. Aí vamos ter aí um mundo cão de verdade. A outra questão que eu acho que é muito importante é, de fato, estabelecer um processo legal e uma ação do Poder Judiciário no sentido de resolver a questão maior, que é todo mundo se servindo do dinheiro público. Essa questão de avanço de todo mundo em cima do dinheiro público, né? O aparelhamento do Estado, empresários roubando, esse escândalo da Petrobras, que está sendo mostrado aí com muita eficácia através do juiz Moro. Eu acho que nós precisamos resolver isso. E quem vai resolver isso, na verdade, é o povo brasileiro. É através de manifestações que nós vamos resolver essa questão de impedir o aparelhamento do poder público, o aparelhamento político da máquina pública, e também de impedir essa ganância de empresários que estão roubando o dinheiro público. Porque é uma facilidade, né? É BNDES, é Caixa Econômica, é não sei o quê, é financiamento para isso, é financiamento para aquilo. E o governo joga para a torcida, né? Joga para a torcida. Por exemplo, os clubes de futebol, eles devem a Previdência. Ninguém pagou e já levaram para frente. Exatamente. Né? Agora, experimente o senhor em casa, só que tem uma microempresa, uma pequena empresa, tem uma empresa, experimente não pagar a Previdência. Lá vem multa, juros, correção monetária, é capaz de fechar a sua empresa. Não é? É verdade. Essa questão do BNDES a propósito, por exemplo, ele pega dinheiro do Tesouro a 12,75 de taxa Selic e mais 2,5 de administração bancária. Estão custando aí para o país alguma coisa próxima de 15%. Ele aplica esse dinheiro ao custo de 6% ao ano para aqueles empresários privilegiados pelo governo federal. E tem uma diferença fundamental. Quando o Tesouro emite títulos da dívida pública para produzir dinheiro e encaminhar para o Banco Central, ele emite esse título no prazo máximo de 2 anos e meio. Esse dinheiro vai para o BNDES e ele é aplicado para os empresários privilegiados a taxa de 6% ao ano com prazo de 20 anos. Nossa Essa conta não dá certa. Quebra. Ainda bem que ontem o ministro Levi suspendeu essa operação, né? Impediu. Acho que é uma medida correta. Almir, eu li nos jornais, leio nas revistas, você também leu, que finalmente o Poder Legislativo não está aceitando, porque até o ano passado, quem fazia a pauta do Poder Legislativo da Câmara e do Senado era a presidente Dilma, era o PT. O PT mandava a pauta, e eles tinham que, porque tinha base, não é isso aqui que nós queremos. Agora o presidente da Câmara endureceu o jogo, o do Senado quer imitá-lo, também endureceu, e finalmente parece que o Legislativo quer. Agora é assim, vamos discutir aquilo. Até quando irá isso? Será que, até quando virá isso? Não, eu acho que esse é um bom começo. Bom começo. Até porque o PT governou esse tempo todo, inclusive o PSDB, através do Fernando Henrique, governou através de medidas provisórias. Através de medidas E provisórias. o que nós vimos das medidas provisórias é que existia lá algumas emendas. Então, alguns deputados defendendo alguns interesses laterais Sim. ao centro a questão central da medida provisória, eles penduravam alguns jabutis
nessas medidas provisórias que acabavam sendo aprovadas. Muitas delas contrárias ao interesse nacional. É um negócio incrível. Almir, falando de interesse nacional, vamos trazer aqui para o nosso lado, para o interesse municipal, para o interesse estadual. O Banestado, já que falamos em banco, o Banestado foi entregue para o Banco Itaú pelo governador Jaime Lerner. Parece que foi pelo Jaime. Foi, o Jaime Lerner. Em vez deles recuperarem o Banestado, que tinha uma agência em cada cidade, a Biboquinha tinha uma agência, que bom que tinha. Gerava emprego, a autoestima da cidade crescia, tinha o Banco do Estado do Paraná, Banco de Fomento. Não recuperou, preferiu deixar quebrar e entregou para o Banco Itaú. E do Paraná ficou devendo 5 bilhões para o Banco Itaú, porque disse que teve que pagar o Banco Central, não sei o que tem. E o Beto Richa pagou no primeiro mandato dele. Diz o Raul aqui, o Raul falou aqui, ele era o secretário da Fazenda, que eles pagaram 2 bilhões da dívida de 5 bilhões. Eu não sei se pagaram para o Banco Itaú ou se pagaram para o Banco Central. Esse dinheiro está fazendo falta para o Paraná. Ora, como é que o Paraná, a Assembleia Legislativa do Estado, que não serve para nada, eu acho, que não tem feito nada por Londrina, muito pouco pela região, eu acho que quase nada, eu acho. Quase nada. Por que não defenderam esse Banestado? Não, meu, deixaram entregar para o Banco Itaú, de graça. Ainda ficaram devendo 5 bilhões, meu. E a forma como ela eu ia falar um palavrão, Almir, mas aí eu sou processado, me tiro do ar, fica o dito pelo não dito. Pode dizer. O que dá para observar é que o processo de privatizações dos bancos públicos, ele foi montado de uma forma lesiva aos cofres públicos. Sim. Isso não foi só do Banestado. As questões das empresas elétricas e essas privatizações todas foram entregues, muitas delas, a preço de banana. Né? O preço, por exemplo, da Vale do Rio Doce é um preço simbólico. Na oportunidade, eu defendi a tese de que a Vale do Rio Doce devia ser entregue à Previdência Social. Sim. Para que o governo pudesse saldar um pouco do que deve aos aposentados, porque ele nunca contribuiu de maneira adequada ao que devia. O que ele fazia era uma administração de déficit, dizia que tinha déficit na Previdência e não tem. Na verdade, o que tinha lá era desvio de finalidade. E ele se entregasse a Vale do Rio Doce para a Previdência, a Previdência poderia ter feito com um gestor competente, um contrato de gestão com cláusula de performance, onde estivesse obrigado a alguns resultados. E nós estaríamos aí com a tranquilidade de remunerar de maneira adequada aqueles aposentados que tanto bem e tanto produziu para o país. E eles continuam com o fator previdenciário criado por esse infeliz do Fernando Henrique Cardoso e do ministro da Previdência da época, Reinaldo Stefanes, que gosta de estar no governo e está agora no governo do Beto Richa. Eles mantiveram o fator previdenciário, judiando dos aposentados. Tem aposentado que não tem dinheiro para comprar remédio, está morrendo à míngua, graças também ao senhor Fernando Henrique, que foi presidente pelo PSDB. Exatamente. Porque aqui ninguém é PT, ninguém é PSDB. Engano vocês. Nós aqui estamos para dizer o que esse país faz de errado e o que faz de certo também. Só que de certo não dá para falar nada. E não está tendo nada, né? Não está tendo nada de certo. Nada. A única coisa certa foi a suspensão dessa operação do Tesouro com o BNDES. A única coisa certa. Ainda bem. Né? Agora, esses dois que inventaram o fator previdenciário, o que nós precisamos e devemos observar é que nenhum deles tem uma só aposentadoria. Um me parece que tem 3 aposentadorias e o outro tem 3 também. Aposentaram 3 vezes, né? Agora, isso é uma questão que o povo precisa saber. É verdade. É verdade. Almir, estamos em cima da hora. Muito obrigado a você. Um abraço grande, boa semana, bom trabalho sempre, viu? E estamos aí. Boa noite. Toda segunda-feira. Boa noite, Almir. Boa noite a todos. Muito obrigado a vocês. Eu queria só lembrar o seguinte. Olha, nessa questão da Previdência, a gente reclamou isso aqui, de fator previdenciário e tal. Eu fui perseguido pela Previdência Social, pelo ministro da Previdência. Esse que saiu, esse que terminou o governo Dilma agora. Porque eles quiseram me pegar aqui. Porque a gente critica defendendo você aposentado. Ou o seu pai, a sua mãe, o seu avô, que é enganado, é sacaneado por esse fator previdenciário, que não recebe o que deveria, e quando recebe é um dinheirinho que não dá nem para comprar arroz e feijão. E 1 quilo de linguiça. Este é o país. Pense nisso quando alguém te chamar para protestar. Pense nisso. Obrigado, boa noite. Fiquem com Deus, se possível.